Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius e sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui da Criativos, o 0800 Motion. Só para vocês entenderem direitinho, o quadro é uma trocação de ideias sobre motion e no final a gente vai avaliar um projeto que o Juliano mandou pra gente. A gente vai fazer algumas considerações sobre o projeto, a gente vai dar algumas sugestões de melhoria sobre esse projeto, né? Pra gente poder aprender juntos aqui e fazer realmente um 0800 aí, uma ajuda grátis pra galera que for chamada pra esse quadro aqui, beleza? Galera, nesse primeiro 0800 Motion a gente tá fazendo um teste, tá? É o primeiro quadro que a gente grava, assim, com outras pessoas que não são aqui da Criativos, e eu tô muito feliz de falar pra vocês que a gente tem um convidado muito especial, que é um dos nossos seguidores lá da Criativos, é um dos seguidores mais antigos que a gente tem, eu sei que ele segue a gente desde o comecinho lá, e eu já vou apresentar ele pra vocês. Eu só vou dizer uma coisinha rapidinho, que senão o pessoal do marketing vai brigar comigo pra caramba. Galera, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário e também não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, onde todos os dias a gente posta dicas, tutoriais e inspirações de motion design para você deixar de ser um iniciante e conseguir aquele trampo que você tanto quer na área criativa, beleza? Se você quer participar do 0800 Motion, fica ligado no seu direct que a gente vai estar mandando nos próximos dias uma leva de formulário para mais alguns dos nossos inscritos, tá? Foi assim que a gente chegou no Juliano e nas outras pessoas que vão participar aqui do nosso quadro, tá? A gente tá selecionando algumas pessoas para participar, algumas pessoas que a gente considera que tem um potencial legal para participar do nosso quadro, beleza? Se você quiser muito participar, chama a gente no direct que a gente vai avaliar o seu perfil caso a caso, beleza? Então agora vou apresentar para vocês aqui o Juliano que tá aqui com a gente. Fala aí, cara. Salve, rapaziada, o Juliano falando aqui, diretamente de Ariquemes, Rondônia. Para mim é uma honra estar participando aqui do quadro. Como ele já havia falado aí em cima, eu preenchi o formulário, mas antes disso já tinha sido convidado. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu fui participar para a gente poder trocar uma ideia aqui hoje, não só sobre mim, mas também para avaliar meu projeto e muito feliz de estar aqui. Exatamente, pessoal. Cara, eu queria começar, vamos começar a nossa trocação de ideia, como eu falei, queria começar perguntando como que você chegou no Motion, como que você descobriu isso, como que você começou nessa parada aí, conta pra gente. Em 2018, eu já tinha finalizado o ensino médio e usei minha nota do Enem para poder entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda, já que não tinha cinema, né, aqui em Rondônia, tem outros estados para fora, ou até mesmo em capitais maiores como São Paulo, e outros estados também como Rio de Janeiro, etc. E eu, por Sim. não ter essa opção aqui, fui obrigado a recorrer a algo mais próximo possível disso, né? E foi a publicidade e propaganda. Porque é um meio que também envolve, né, esse mundo do cinema. Eu Sim, entrei. é. Quando eu fui fazer faculdade, eu também me inscrevi na faculdade para publicidade e propaganda. E no dia de me inscrever, eu descobri que existia o tal do rádio, TV e internet. E aí eu troquei a faculdade de publicidade para rádio e TV e foi assim que eu entrei no rádio e TV. Mas a publicidade realmente é uma porta muito grande para o pessoal da área criativa, né? Quando você não tem, por exemplo, a faculdade de cinema, rádio, TV ou audiovisual, alguma coisa assim, a galera recorre sempre bastante pra publicidade, porque tá tudo ali, né? É o que gira o dinheiro de verdade de toda a nossa área criativa, tá dentro da publicidade, né? Foi interessante você ter falado isso, porque, na verdade, eu nem sabia que tinha essa área ali nas opções da faculdade, porque, na época, quando eu fui olhar a tabela, né, de cursos disponíveis lá da instituição onde eu estudo, só tinha publicidade e propaganda e jornalismo. Aí eu fui conversar, né, com a minha coordenadora e perguntei qual que é a diferença. Ela falou, olha, é muito pouco, mas assim, fica a seu critério escolher. Publicidade, ela trabalha mais em cima disso, disso, e jornalismo disso e disso. Uhum. E assim, eu falei, mano, jornalismo não é comigo, eu não tenho timing, vocação para isso, não é minha vibe. Publicidade e propaganda, o cinema tá mais no que isso aqui. Aí eu peguei e entrei. Iniciei em 2018, fevereiro de 2018, fiz minha matrícula lá. E aí, né, eu comecei a estudar, estudando. E quando foi em março, eu já estava um pouco preocupado, né, porque eu precisava arranjar uma forma de buscar um meio, né, de pagar a mensalidade da minha faculdade. Uhum. Estava me ajudando a pagar, que na verdade me ajudou por um bom tempo até eu conseguir achar um trampo na área, foi minha mãe. Desde já queria mandar um abraço para ela aqui, eu vou mandar esse para ela depois. Um beijo, mãe, te amo. Abraço, mãe do Juliano. Aqui, Você é top.
só gratidão por ela. Ela pagou as mensalidades na faculdade. Aí, ali em fevereiro, né, eu tava estudando ali, e aí a minha coordenadora chegou e falou, Juliano, a gente, né, tem alguns estágios aqui e a gente geralmente está indicando, você tem interesse de fazer participação desse estágio e tal? E ela sabia, né, que eu não tinha condições para comprar um curso, para me especializar em alguma área, por exemplo, em designer ou como editor de vídeo, algo do tipo. E Uhum. aí eu vou mandar um agradecimento aqui para a Futura Info, e a escola que também é dona do polo, de onde eu estudo, eles me Legal. deram o pacote de curso que pago, ficaria mais de R$ 1.500 por mês. Me deram um pacote Show. lá, completo de After, Photoshop e tal, aulas presenciais ali, né? E aí eu comecei. Aí eu falei, cara, eu quero muito me tornar filmmaker, mas eu vou começar aqui primeiro em designer gráfico, para pegar mais essa introdução aqui do software e tudo mais. E aí eu tinha como professor o Rubens Vieira. Um abraço aí pro Rubens também. Ele era um cara muito diversificado, né? Ele era um profissional bem generalista, ele manjava de motion, de designer e tal, de tudo mais um pouco ali, ele dominava um pedacinho. E aí, né, eu comecei ali um designer gráfico com ele. Fui tendo as minhas primeiras tentativas ali, fui aprendendo. O começo foi bem grotesco, né? Porque é um universo que eu tava me inserindo ali do zero. Eu nunca tinha mexido com aquilo. Uhum. Antes do ensino médio, quer dizer, depois do ensino médio, era o primeiro contato que eu tava tendo com software. Tipo, o primeiro mesmo, de sentar e abrir ali o Photoshop, o Premiere, o After para dar uma olhada na timeline. A gente até se assustava, né? Ver aquele monte de comandos, aquelas coisas Com para certeza. a O gente ainda. After, ele é meio assustador quando você abre ele na primeira vez, né? Quando eu entrei no After a primeira vez, eu me lembro até hoje, o que mais me assustou não foi nem essa parte do After que é mais as ferramentas ali, foi aquele lado onde fica o áudio, o Sei. share, o labels. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que é isso aqui? E é um Transformers esse software aqui, tipo, faltou um pouco o Optimus Prime montar ali na minha frente, entendeu? Eu realmente pensei isso na hora, eu fiquei, E falando a ah, verdade, a gente nem usa esses painel pra nada, né? até elimina eles porque a gente nem usa. Quando eu perdi o medo por ele, né, eu comecei a enxergar ele muito mais como uma oportunidade, e um software amigo, vamos colocar assim, Uhum. necessariamente o meu terror. E um dos primeiros tutoriais que eu vi para um projeto de estudo que eu fiz foi do Brainstorms, que era um projeto com texto de neon e tudo mais. E aí eu fui fazendo e estudando, e fazendo, estudando. E aí fiz um mini VT de varejo lá, depois Uhum. de muita pesquisa tutoriais e tal, mostrei pro meu professor. E Legal. aí eu falei, Rubens, o que você achou? Ele falou, cara, você já tá pronto para começar, você já tá sabendo o básico. Da hora. Aí eu falei, poxa, cara, que frames durão, tem pesadão. A imagem do móvel entrando assim, parecia até que tava se arrastando no chão, mas ele já entendeu, né, que eu tava dominando ali o básico, consegui pelo menos começar. Uhum. E aí, um amigo meu me indicou para uma produtora, e esse dono da produtora me chamou, pediu para eu mandar para ele primeiro os meus estudos, meus portfólios, eu nem sabia o que era o portfólio. Aí eu fui pesquisar o que era o portfólio, aí eu entendi, eu falei, olha, eu não tenho portfólio em sites e tal, mas eu tenho vídeos aqui de estudos que eu realizei, mandei para ele no WhatsApp, aí ele viu, falou, poxa, tem que a gente conversar aqui na agência, então eu marquei um dia para conversar, eu tava super ansioso, entendeu? Nervoso, com a mão tremendo e uma pessoa que, cara, me deu um incentivo muito grande para poder perder o medo ali de começar. Eu acho até importante eu falar isso aqui para a galera, porque às vezes tem gente que tem o desejo, né, de entrar numa agência para pegar uma experiência mais bruta, para entender como funciona o mercado. E eu já vou adiantar para vocês, galera, que tem vontade de entrar. Muita gente pode falar, não é um monstro de sete cabeças, coisa e tal, mas assim, tudo aquilo que a gente vai fazer pela primeira vez na vida é difícil, é mais complicado, né? É um início, você está se adaptando, então é normal sentir medo e Com não tenha certeza. medo de tentar, saca? Não tenha medo de tentar, porque falhar faz parte do processo. Se não der certo na primeira, a gente tenta na segunda, mas passar dificuldades é inevitável. E aí, eu me lembro, cara, essa agora aqui, eu quero que a galera marque bem isso aqui que eu vou falar agora. O meu primeiro dia Esse é na o agência. corte, hein? Esse é o corte pro Instagram. É agora que vem o clickbait. Mentira, galera. Ela tem. É. Cara, o primeiro dia foi selva, tá? Foi selva. Meu Deus, que coisa tenebrosa. Eu acho que essa é uma memória pior do que aquela outra memória lá que eu acabei de citar. Mano, depois da gente ter tido a reunião, acertar os detalhes para começar, eles falaram, você pode começar amanhã já. E quando eu entrei, sentei naquela cadeira. Eles já jogaram uma bomba, falaram, ó, Juliano,
é um vídeo que o seu colega de trabalho fez, o cliente não aprovou, é para um restaurante e tal. Ele quer que dá uma aprimorada no vídeo, ele quer que coloca mais efeitos, ele quer um vídeo mais dinâmico. Eu pensei, meu Deus, eu só pedir, cara, e agora, o que que eu faço? Aí eu já vi aquele pensamento na cabeça de novo, né? Será que vai dar certo isso aqui e tal? Eu vou conseguir. E aí eu peguei aquele roteiro e como eu era iniciante, né, tava ali aprimorando minha agilidade, buscando ser sempre mais rápido, como eu estava no primeiro dia, aqui, eu já busquei um tutorial na internet de transições e de efeitos. Basicamente nem sabia o que eu estava fazendo, só estava replicando. Eu falei, não, deixa eu ver o que é, vou colocar um efeito assim, eu coloquei um truque e virei a câmera, e aí transitou de uma cena para outra, e um color aqui, ficou tudo colorido, aí dobra para cá, dobra para lá, e máscara aqui, máscara lá. Só hoje que eu entendo o que eu estava fazendo, porque no dia Só foi, ligou o automático lá e foi. Aí foi fazendo esse bagulho, aí terminei, falei, tá pronto. 2 dias para poder conseguir fazer. Depois de 2 dias, é uma agência muito boa de se trabalhar em parte, porque eles têm um prazo muito espaçado para fazer os projetos, isso era ótimo, principalmente Isso para é mim que era muito bom. iniciante, esse privilégio. E aí eu fiz e eles mandaram para o cliente. Aí depois eles me mostraram, né, a tela da conversa, a gente falando, agora sim, agora eu gostei. Cara, aquilo ali para mim explodiu confete. Eu falei, caraca, Que mano, da hora, cara. cheguei em casa, mostrei pra minha mãe, mostrei pra Raquel. Falei, viu, sabia que você ia conseguir, cara, você é top. E aí eu fiquei, tipo assim, quase chorei, velho, de alegria. E eu falei, pô, meu primeiro projeto foi aprovado de primeira. É uma coisa assim, pra mim foi um privilégio muito grande. Eu falei, putz, de histórias, né, que eu já tinha ouvido do meu colega que tinha me indicado, que muita gente que ele conhecia que começou no primeiro dia, o projeto foi recusado várias vezes, pra mim já foi, não, entendeu? Aprovado de primeira. E Com ali, certeza. Pessoal que não tá trabalhando ainda com motion, não trabalha com edição, área criativa, no dia que vocês tiverem um vídeo, um projeto aprovado sem ajuste, vocês vão chorar, porque é muito difícil de acontecer mesmo. tem até uma piada, né, cara, na nossa área que fala, não existe projeto sem alteração, sempre vai ter alteração, né? Você já pode entregar ele para o cliente já esperando a alteração. Com Parece que sempre certeza. quando a prova de primeira é para soltar fogos, cara. E assim, eu me lembro, né, que ali se iniciou a jornada, né? E aí, né, essa foi a minha entrada dentro do mundo do motion. Foi quando eu vi ele exibindo aquele projeto ali para mim, eu comecei a estudar, sempre perguntando para ele. E eu tracei ali um caminho do autodidatismo, né? Fui estudando sozinho. E, na verdade, estudo sozinho até hoje. Tenho pretensão em breve, logo mais, de comprar um curso de uma escola de motion para me especializar, para preencher algumas lacunas, né? Porque quando você se torna autodidata, uma das desvantagens é que você não segue um cronograma, né? Um cronograma que vai te trazer ali um aprendizado estruturado, né? Que vai te levar exatamente para onde você quer ir. Porque daí você pesquisa como fazer uma animação de texto aqui, como fazer uma animação de escrita ali, como fazer um bouncing ball, então fica tudo muito, né, disparado, Sim. fica um pouco embaçado. Então, digamos assim, uma da peculiaridades, desvantagens de passar o caminho do autodidatismo é que você fica com lacunas não preenchidas ali, né, e o conhecimento didático, né, os profissionais que já estão capacitados que podem ensinar um motion mais avançado em si, desde o básico ao avançado, preenche essas lacunas, e é algo que eu pretendo fazer. Será que tudo isso é uma propaganda do Juliano para um curso da Criativos? Ou será? Será Será? que vem? Será que vem? Fica no ar aí, hein, galera. Isso foi só uma pergunta que ficou na minha cabeça. Essa virada de chave que aconteceu foi em que momento? Faz quanto tempo, mais ou menos, que você olhou e falou assim, caraca, é o motion mesmo? Quando que foi isso? Essa questão de tempo, né? Foi em 2019, cara, ali em janeiro de 2019. Isso até hoje na minha cabeça. Foi quando a essência bateu no dentro de mim. Eu falei, caraca, é Legal. isso que eu quero. Porque ali em 2018 eu ainda estava vendo todo o quadro do que era motion, estava ali pesquisando, né, procurando entender o que era. Meu cérebro ainda estava assimilando o que era tudo aquilo. Muitos termos eu não conhecia, muita coisa eu não conhecia, eu estava aprendendo. Eu não sabia nem o que eram os 12 princípios de animação. Aí eu fui pesquisando, né, falando, então isso aqui são os 12 princípios. Ali tem um livro, né, sobre os 12 princípios de animação, que explana bem, estudar isso, estudar aquilo, traçar tal caminho. E tudo só ficou extremamente claro como água, só ficou bem visível para mim, e eu falei, não, de
é isso aqui, agora, janeiro de 2019. Foi quando Entendi. comecei a falar, não, eu quero me tornar isso aqui. Bom, antes só da gente ir pro projeto, né? Antes da gente começar a dar uma olhada no seu projeto, é uma pergunta que eu tenho curiosidade de fazer é como que você conheceu a gente aqui da Criativos? Como você achou o nosso perfil? O que foi a primeira coisa que você viu? E que você... Queria que você desse um feedback nosso pra gente mesmo e pra galera que tá assistindo. Eu já estava prestes a sair, eu já tinha recebido o aviso, já e tudo mais para sair da empresa onde eu estava, da agência onde eu estava, e eu já estava ali cumprindo o período de aviso, e quando eu estava cumprindo o período de aviso, eu me lembro que eu entrei dentro do Instagram e eu vi um anúncio, se não me engano foi um anúncio que eu vi ali no meu feed, sobre o início da Criativos, né, Uhum. canal sobre motion, ali, temos uma escola de motion online, e ia trazer tutoriais. Cara, quando eu vi aquela animação ali dos ícones de keyframe, né, tipo de keyframe, hold, easy, ele coloridinho, eu falei, mano, que parada, tipo assim, o meu cérebro, né, às vezes até umas palavras diferentes. Eu falei, que design gostoso, cara, gostei desse negócio aqui. Poxa, uma combinação de cores da hora, um conceito bacana, bem clean, bem limpo ali. Achei muito interessante a pegada, né? Quando eu entrei e vi as prévias de tutoriais, eu falei, mano, eu vou começar a acompanhar essa galera. E comecei a acompanhar, né, ali, vi o primeiro tutorial, e quando eu estava olhando alguns stories, né, que vocês postavam ali logo no começo, eu senti um senso de comunidade muito grande no compartilhamento de conhecimento. Senti que, tipo assim, não tinha nenhum estrelismo ali, vocês estavam dispostos mesmo a compartilhar conhecimento, a ser aquelas pessoas acessíveis, né, para quando alguém mandasse mensagem, poxa, estou começando aqui do zero, queria ter uma galera com quem eu pudesse conversar sobre motion e tal, e para essas pessoas eu enxerguei que vocês eram ideais. Eu falei, poxa, mano, que bacana, não é toda hora que você fez um blog de motion, algo do tipo, não são todos, né? E muito da essência da comunidade de motion se dá por isso. Você tem essa essência de forma muito forte. O fato é que quando vocês me mandaram a primeira mensagem lá, né, falando para mim acompanhar os projetos e tal e tudo mais, eu falei, cara, que galera acessível, entendeu? Se eles estão me mandando mensagem aqui no meu direct, eu posso trocar uma ideia com eles, né? Eu posso ter essa Sim. acessibilidade de falar com eles tranquilamente. Não vou ter aquela coisa, vou mandar mensagem, quem sabe daqui a um mês, ou quem sabe nunca vou ser respondido. E aquilo ali me fez me sentir mais próximo, né? Eu falei, eu vou começar a acompanhar essa galera. Eu comecei a acompanhar, curtir posts. Marquei o meu mentor também, um dos projetos que vocês publicaram. Eu vi. E ele também elogiou, ele achou muito legal o fato da, da página do Insta e da essência de vocês terem essa coisa assim de compartilhar conhecimento de forma bem aberta, ter aquele senso de comunidade, ele curtiu isso pra caramba também. Uhum. E, poxa, foi massa, entendeu? E foi dessa forma que eu conheci, através de um anúncio no Insta, eu acompanhei, e logo que eu senti esse senso de comunidade, eu fiquei mais seguidor ali, fiel da página, pra valer mesmo. E aí foi assim que eu conheci. Em relação ao feedback, cara, para Creative School aqui, mano, é até difícil dizer o que pode ser melhorado, porque é muito top, a qualidade dos tutoriais também. No meu ponto de vista, sincero, falando de forma bem simples, eu acredito que talvez agora a única coisa que falta para criativos disparar, tipo assim, voar pro alto e infinito mesmo, talvez seria só, não sei se estou falando bobagem, mas um investimento em uma staff cinematográfica que eu digo assim, montar um set, né, talvez de filmagem ou algo do tipo, um background bem da hora, fazendo alusão às coisas aqui da Creative School. Concordo 100%. Galera do financeiro, ajuda nós. Lança verba aí. Aí, também fazer uma rede, né, mais estruturada, por exemplo, vamos supor, olha a possibilidade aí, né, Ah lá, hein? para vir lançar um curso dela, quem sabe, por aí, ou algo do tipo. Não fala de curso que eu me coço todo aqui, ó. Tem que ter uma equipe de planejamento ali, né, uma equipe para atender as pessoas que têm Sim. dúvida, uma equipe para fazer ali uma live de lançamento, uma equipe para postar os conteúdos ali relacionados a possíveis cursos, estudos, tutoriais, etc. Ter, digamos assim, uma estrutura, né, que possa transmitir essa, não vou dizer afinidade, mas transmitir toda essa qualidade de conteúdo mais para a galera. Por exemplo, fazer um anúncio, né, digamos assim, futuramente, quando tiver com toda essa estrutura pronta, falar, galera, agora a Criativos Escuta está vindo aí, virando a chave, está vindo de cara nova, a gente está trazendo isso e isso aqui de novidade, a gente está vendo agora com uma estrutura totalmente diferente.
são coisas, né, que acontecem com o tempo. Demais seria só isso mesmo. E de restante, cara, tá? Show de Entendi. bola. Eu não Não, gostei de nada do que você disse, eu vou cancelar esse vídeo, tô brincando. Não, achei muito legal a sua percepção. Obrigado por todos os elogios que você falou aí, Juliana. A gente tenta realmente se esforçar para gerar esse senso de comunidade, como você falou, né? E muito obrigado mesmo. E isso que você falou é uma parada que realmente vem com o tempo. A gente tem incansáveis reuniões durante a semana para falar sobre todos esses assuntos. A gente quer trazer coisas muito legais para vocês, como esse quadro aqui, o 0800 Motion, como reativos que a gente tem feito aí também, os próximos quadros aí de desafio que vão entrar. Então, é muito legal ouvir que você tá curtindo e essas sugestões também são super válidas, beleza? Agora a gente vai entrar na parte que a galera tá realmente se coçando ali, esperando para ver o projeto, tá? Primeiramente eu vou mostrar qual foi o projeto que o Juliano mandou pra gente, né? Eu pedi pra ele mandar um projeto, pra ele escolher um dos projetos que ele já tinha feito, e aí eu fiz algumas alterações e eu vou passar para ele essas alterações, essas dicas, essas sugestões, na verdade, né, que eu coloquei aqui no projeto que ele mesmo fez. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a animação que o Juliano mandou pra gente. Essa animação dessa pirâmide com esse olho aqui no meio. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Já vi em algum lugar algo parecido, né? Já vi em algum lugar algo parecido. Essa é a animação que ele mandou pra gente. Ju, eu queria perguntar pra você, qual foi a inspiração pra fazer essa animação e qual foi a motivação pra você fazer ela? Foi um projeto pessoal? Conta aí pra gente. cara, nós, né, seja iniciante ou profissional mais avançado, por padrão, nós somos artistas, né? Somos artistas digitais. Então, antes de digitais, mais nada, nós somos artistas. E o artista ele carrega consigo essências, né, dentro de si. Às vezes, eu vejo que o projeto pessoal ele é a melhor forma da gente exprimir sentimentos, vontades, desejos que a gente tem de algo que a gente quer produzir no momento. E eu sempre fui mais apaixonado, disparado por projetos pessoais do que por projetos comerciais. Eu amo fazer projetos pessoais, apesar de que eu sei que a gente precisa dos comerciais para pagar as contas, né? Mas é o que eu sempre fui apaixonado. E assim, eu sempre gostei de expressar sentimentos que eu estava sentindo através das animações, né? E quando eu pensei em produzir essa animação, eu estava numa vibe assim muito reflexiva. Eu diria que reflexivo barra meio bad vibe, assim, eu estava meio assim chateado com algumas coisas e eu queria expressar isso para fora, eu queria colocar isso para fora de alguma maneira, não falando em palavras, né, com as pessoas, mas exprimir isso ali com a minha arte. E aí eu peguei e falei, cara, nossa, uma das coisas que eu mais gosto de ver quando eu estou refletindo assim é as estrelas de noite. E aí eu saí para fora Legal. no portão, dei uma olhada assim naqueles pontinhos no céu, bateu aquela brisa fria. O céu é sempre azul, né, cores mais frias e tudo mais. E aquilo ficou no meu subconsciente. E eu percebi que o que eu estava passando ali no momento não é uma coisa que se eu explicasse para as pessoas, elas necessariamente iam entender. E uma das coisas que remete muito bem isso é o olho Illuminati, porque sempre quando é tocado sobre ele, né, sempre gera aquelas discussões polêmicas. O olho Illuminati é o olho que tudo vê, para alguns é só um símbolo, um significado, para outros é sabedoria, e aí vai aquela polêmica toda. E ele traz muito esse ocultismo, ele traz muito essa coisa, como é que eu posso dizer, misteriosa, e eu Sim. queria, de certa forma, colocar o que eu estava sentindo para fora, sem precisar expressar em palavras, mas de uma forma que impactasse. E eu peguei o olho, né, o olho da pirâmide egípcia, para transmitir isso, porque ele traz esse impacto de mistério e, ao mesmo tempo, não revela nada. Ele não precisa falar algo, ele simplesmente, por si só, já causa um impacto visual. A gente já tem isso aí de tempos, né, passados, ele causa esse impacto visual. Uhum. E eu juntei essas duas coisas, né? O período sentimental que eu estava tendo, essa vibe de reflexão, e queria transmitir essa coisa mais impactante. Ao mesmo tempo que fosse impactante, fosse reflexiva e fosse branda, fosse calma. Ou seja, eu usei 3 pilares de conceito, né? Para poder construir esse projeto. Legal, muito bacana, cara, muito bacana. Realmente, quando você olha um projeto assim, dá pra você sentir essa essência misteriosa, essa parada que você falou.
acho que transmite bastante aí essa pegada que você disse. E aí, a partir desse projeto aqui, galera, uma outra coisa que eu falei eu falei em off pro Juliano, mas eu falei que eu ia falar aqui. Queria dar os parabéns pro Juliano pela organização dele no projeto, tá? Eu vou abrir aqui, deixa eu só abrir aqui a composição aqui. Ó, pra vocês verem aqui a composição dele, aqui, ó, tudo com os nominhos, tudo renomeado, tudo bonitinho, as camadas com as cores certinhas, tá? Então, galera, por favor, tá? Sejam como o Juliano, renomeiem suas camadas e coloquem cores nas suas camadas, tá? Isso é muito, muito importante. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vamos lá. Eu olhei essa animação do Juliano, né? Eu fiquei... Quanto tempo eu fiquei com ela? Fiquei uma semana com essa animação aqui, você me passou, foi semana passada, né? Mas não fiquei todo o tempo em cima dela, porque a gente tá com outras animações aqui pra olhar também. E aí eu surgi com algumas sugestões pra gente aprimorar essa animação aqui, né? E eu vou dividir essas sugestões em alguns tópicos, tá bom? O primeiro é cores, o segundo é profundidade, o terceiro layout, o quarto ilustração, o quinto, entrada de elementos, e o sexto, movimentos, tá? A gente vai dar uma olhadinha em todos esses tópicos, tá bom? Como eu falei, eu não lembro se eu falei, mas só reforçando, o intuito desse quadro não é criticar a animação do Juliano, a gente já conversou sobre isso, a gente já deixou isso bem alinhado, não é criticar a animação tá show de bola, a intenção é como a gente consegue aprimorar uma coisa que já tá legal. Beleza, galera? Então, até como ele mesmo citou, nunca vai ser numa vibe de agência falando assim, isso aqui tá um lixo, né? Não sei o que. É sempre numa vibe de ajudar a construir um projeto cada vez melhor, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na minha proposta que eu fiz aqui, tá? Essa aqui foi a minha proposta para sua animação. Os movimentos, eu já vou dar o play aqui. Eu não mudei muita coisa, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui foram algumas as modificações que eu fiz na sua animação. Beleza? Acho que a maior parte está no triângulo externo e no movimento do olho, né? A gente vai dar uma olhada mais profundamente aí, mas é uma coisa que eu queria falar pra você, Juliano, é assim, se eu propor alguma coisa aqui e você falar assim, não, isso aí não tem nada a ver o que você tá falando, pode levantar a mão e falar assim, Vinícius, para com isso, não tem nada a ver. Tudo bem, na hora que eu bati o olho aqui de cara, uma das coisas que chamou minha atenção, na hora que eu bati o olho, esse primeiro estalo que veio na mente, foi uma coisa que você já tinha citado antes de abrir o projeto já. E você falou a questão de alinhar as cores, né? Quando eu olhei, eu já percebi ali que a gente tem muito o aspecto do céu ali mais convincente, né? Que você tem a parte mais escura do céu, Sim. A parte mais clara embaixo, né? Ali num degradê. Muito interessante. Isso mesmo. Vamos lá, vamos começar falando das cores então primeiro. O que eu achei das cores no seu projeto? Quando a gente vai trabalhar com cores... a gente tem que prestar bastante atenção no tipo de cor que a gente vai usar na intensidade das cores, né? Se as cores combinam bem ou não, né? A gente tem a teoria das cores aí e vários tipos de junção de cores que a gente pode dar uma olhada. E o que eu senti foi um incômodo, um leve incômodo, na verdade, em relação a esse vermelho com este tom de azul, tá? Então eu fui buscar uma paleta de cores e aí eu cheguei nessa paleta aqui, que usa essas três cores aqui em cima, tá? Eu peguei uma paleta pronta, não fui eu que pensei na paleta, tá? Só para vocês saberem, mas existem vários sites, né? E aí eu queria já usar esse período aqui rapidinho para falar para você de dois sites. Um deles é o Color Lovers, é um site que a gente pode pegar paletas de cores prontas que são muito bonitas, e tem um Instagram muito bom também que é o Awesome Colors, tá? Eu tô colocando aí na tela agora para vocês darem uma olhada no Color Lovers e no Awesome Colors. No Awesome Colors foi onde eu peguei essa paleta aqui para aplicar neste projeto, tá? Então eu acho que essas cores aqui, elas
conversam muito melhor, né, essas duas cores aqui, né, esse vermelho que é quase um rosa, né, e esse azul conversam um pouquinho melhor do que esse daqui, ele me causa isso pode ser proposital, tá, galera? Se for o Juliano pode falar pra gente, me causa um estranhamento esse tom de azul aqui com esse tom de vermelho, por isso eu decidi fazer essa modificação, tá, Juliano? Minha intenção inicial com o projeto, nessas cores que eu usei, né, minha intenção no caso final era tentar passar um contraste agradável, tentar fazer com que a bolinha do olho, né, ficasse contrastado em relação aos demais elementos do fundo, causando ali um contraste, né, para quando a pessoa olhasse, ela conseguisse visualizar de forma mais fácil. Só que assim, eu não cheguei a pensar, né, nessa parte. Foi muito interessante você ter falado de causar o conforto visual ali, né. Eu vou até aproveitar para perguntar aqui também, achei muito interessante você ter falado, mais para efeito de dúvida, né, aprendizado próprio para mim. No caso ali, naquela paleta que você usou, você pensou em qual cor ficaria mais agradável de fundo para contrastar o olho na frente? Seria isso? Sim, exatamente. Foi a minha primeira percepção foi qual que é uma cor que não vai incomodar o meu olho ao olhar na pupila, né? Porque é a cor que tá mais destacada, né? Ela é a cor que é diferente de tudo ali, né? Nesse aqui no seu você tinha 2 tons de azul e o vermelho ali, pá. E aí eu falei assim, eu preciso ainda deixar esse impacto que gera esse olho vermelho, porque eu entendi que o olho vermelho tava ali pra gerar realmente um impacto na peça. Como que eu mantenho esse impacto, mas deixo visualmente agradável, assim, sem causar esse estranhamento? E aí eu fui procurar um tom mais ameno atrás, né, um azul um pouquinho mais claro, mais sutil, para dar ainda mais destaque pro vermelho aqui na frente, né, para esse vermelho, para esse rosa aqui, né. Então eu colocando essa cor mais sutil aqui, ela para de brigar com a cor do vermelho do olho, né? Porque aqui você tem um azul bem forte e um vermelho bem forte. O que fica na minha cabeça, pelo menos, é brigando para o que deve chamar mais atenção. Apesar de o olho chamar mais atenção ainda, ele acaba brigando um pouco com o fundo, esse outro azul, né? Então eu decidi trazer esse azul mais clarinho aqui no fundo, beleza? No caso, uma forma de corrigir o problema de contraste de cores ali, porque como a gente tem o olho como, digamos assim, enfoque principal da peça, né, ele tem que ser o destaque maior. Logo, quando a gente tem um problema desse de cores, o ideal para resolver é pegar uma cor de fundo mais sutil, né, mais leve, e colocar o centro o objeto de centro principal com a cor mais forte, né, digamos assim, né. Exatamente. É o que você... hierarquia de cores, né? Você pode... Às vezes é muito interessante, quando eu faço alguns projetos, eu monto além de uma hierarquia de fontes, por exemplo, que a gente tem bastante disso de hierarquia de fonte, fonte bold, né? A fonte regular, eu monto um padrão de hierarquia de cores. Isso é muito interessante, porque você vai colocar ali as cores que chamam mais atenção para as partes que você precise que chame mais atenção e as cores mais sutis no que você vai usar ali como um background, no que você vai usar ali como uma parte de apoio, né? Então isso é bem interessante a gente colocar o conceito de hierarquia de cores e não só o conceito de hierarquia de fonte e de ordem e tudo mais, né? Beleza? Então essa foi a parte das cores. A outra parte é a parte de profundidade. Cara, eu entendo que essa peça aqui é uma peça de flat design, né? É uma peça flat. Então, profundidade não era algo obrigatório de ser colocado aqui, mas hoje em dia a gente está numa fase nas trends de design por aí, de motion, né, onde a gente mistura elementos de profundidade com o flat design, né, onde você coloca ali uma sombra, você coloca ali elementos que vão dar profundidade para você ter um ganho visual um pouco maior na sua peça, né, para ela chamar mais atenção. E foi nessa intenção que eu adicionei aqui esse degradê no fundo, né, no céu, que foi a primeira coisa que você chegou a comentar, né? Então aqui no fundo eu fiz um degradê utilizando esse tom mais escuro do azul, né? Coloquei também um drop shadow para criar esse efeito de fumaça vermelha aqui em volta da pirâmide. Eu não sei se está dando para ver totalmente aí, mas tem
mas tem esse efeito, né, pra dar uma impressão que ela tava brilhando, e isso ajuda bastante com o fato do nosso triângulo ser uma cor clara, dá a impressão que ele é meio reluzente, né, dá a impressão que ele é feito ali talvez de vidro ou alguma coisa assim nesse estilo por conta do azul, né, e aí esse vermelho tá refletindo. E além disso, dentro do triângulo eu também fiz essa sombra aqui embaixo, né, para dar uma profundidade também. E dar um ganho visual maior aqui no estilo do nosso triângulo, e uma parte bem sutil aqui que quase não dá pra ver, mas que faz toda a diferença. Se eu ligar e desligar aqui vocês vão ver, é uma sombrinha atrás do olho aqui, né? Ela ficou bem sutil aqui, mas eu acho que faz bastante diferença. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha como faz diferença. Eu acho assim, é uma questão de gosto. Talvez fique, olhando agora, talvez eu nem tivesse colocado ela, mas eu acho que ficou interessante sim, ó. Se a gente tirar e colocar aqui, eu acho que ficou bem interessante, juntando com essa vibe de luz que tá aqui no fundo, essa fumaça que tá aqui no fundo, dá uma profundidade legal pra peça, né? Dá um ar mais como eu falei, dessas trends que a gente tá utilizando agora no mundo do motion design, além do flat puro, né? O que você acha aí, Juliano? Antes de dizer o que eu acho, só olhar uma coisa aqui que acabou passando um pouco rápido, vou até perguntar. Você falou sobre as sombras internas, você poderia só mostrar para mim de novo ali, por gentileza? Essa aqui de baixo? Que você falou que estava dentro da outra composição ali. Só que isso aqui, ó. Aqui são camadas que colocaram. Essa sombra. Isso, entendi. essa sombra aqui, essa sombra vermelha. Exatamente. Reluzente externo por fora, quanto um por dentro, né? Isso exatamente. Pra caramba o conceito. Em relação ao que você fez, eu achei massa, cara. Porque um dos motivos que eu ter achado massa, tanto essa, digamos, vamos colocar assim meio que um glow, um brilho externo por fora e também por dentro, é que parece que puxa mais ainda o olhar do telespectador, o centro principal. Não só puxa, como faz com que a pessoa enxergue aquela preocupação de retoque, né, na peça. Ela olha assim conscientemente, talvez além dela não só estar vendo o ponto foco da animação, ela também sente que tem uma vibração, né, bem forte, ela sente que tem uma espécie de cuidado, algo mais luxuoso, digamos assim, ali no meio, mais importante. Exatamente. E a intenção, assim, eu testei com as 3 cores, né? Só não com a mais escura, eu testei com esse azul e com esse vermelho. E eu decidi colocar essa sombra aqui em volta em vermelho justamente para o nosso olho passar por ela e já começar a se acostumar e remeter ao vermelho do olho, né? Então você já vê a sombrinha ali, aqui, essa aqui, né? Você já vê a sombrinha vermelha ali apontando aqui, você já fala, opa, seu cérebro já vai assim, o que esse vermelho tá fazendo aí? E quando chega o outro vermelho do olho, é o lugar que você vai olhar diretamente, né? Então trazendo de novo aquela parada da gente chamar atenção para o olho, que é o ponto central da nossa peça, né? Então, depois de profundidade, vamos para layout. Eu só removi uma coisa da sua peça, o que não aconteceu nos outros projetos que a gente analisou, tá? A única coisa que eu senti necessidade de tirar foi essa luinha aqui. Na primeira vez que eu vi essa animação que você me mandou, eu fiquei pensando assim, eu quero encaixar essa lua em algum lugar porque ela tá me incomodando um pouco ali, eu acho que ela tá sobrando um pouco ali, em questão de layout mesmo, da ilustração, né? Achei que ela tava sobrando e eu fiquei matutando, foi a última coisa que eu decidi, na verdade, foi tirar essa lua, porque eu fiquei tentando encaixar ela em algum lugar e depois eu falei assim, acho que eu já sei qual que é o problema. O problema é a lua existir, eu não quero mais essa lua ali, né? Foi uma percepção minha, como eu falei, né? De layout mesmo, eu acho que... Vou até tirar aqui a paleta de cores aqui. Eu acho que deixa ela não tira a atenção dos outros elementos, né? Porque a lua ali em cima, ela é um elemento que puxa mesmo a atenção. Você tem ali tudo, o triângulo, tá, o olho, e aquela lua ali, às vezes eu fico até com a sensação de que aquela lua precisaria ter um movimento, né? Se ela tá presente ali e tudo mais. E o fato dela sair daqui de trás também não foi a parte assim que menos me agradou da animação, foi essa lua, como eu falei pra você. Então eu removi ela e aí eu senti a animação muito mais fechadinha assim, né? Acrescentei algumas estrelas a mais, né, pra poder preencher ali e deixar mais balanceado, porque senão
ia ficar faltando uma parte ali, né? E aí também puxei o triângulo para o meio, né? Porque aqui ele tava... Não é nessa aqui. Aqui ele tava um pouco mais para baixo por conta da lua, tava certíssimo o alinhamento, tava perfeito. E aí eu puxei o triângulo mais para o meio. O que você acha de eu ter matado a lua do seu projeto, Juliano? Não me mate porque eu ranquei a lua, tá? Puxa, cara, você tirou a essência principal do projeto. Brincadeira. Assim, dentro dessa vibe mais sentimental que eu tava ali e tudo mais, quando eu já tinha feito tudo ali, eu falei, cara, uma das coisas que remeteu, né, a essa vibe mais noturna também que eu quis inserir no projeto, talvez seria interessante colocar uma lua. E a lua, na minha cabeça, eu estava querendo encaixá-la no projeto, não como a essência principal do projeto, porque como a gente já havia conversado, né, a essência principal é o mistério do projeto, né, é o mistério que o olho transmite, então ele acaba sendo um enfoque principal. Mas, assim, eu queria tentar colocar um toque extra ali, só para fechar com chave de ouro. Eu falei, e se eu colocar a cerejinha do bolo? Eu pensei isso na minha cabeça, né? Talvez nesse projeto tá faltando uma cerejinha, assim, só para colocar aquela cerejinha caramelizada ali em cima do bolo. Eu pensei, não colocar uma lua, já que a gente está falando de Egito, clima mais noturno, coisas mais frias. Aí eu só coloquei ela como, eu posso dizer, um elemento extra, né? Eu coloquei ela como um elemento extra para ficar ali como a cereja do bolo, vamos dizer assim. Foi uma tentativa, né? Entendi. Como tentativa. Na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi a tentativa de colocar um elemento extra ali, talvez para compensar ou equilibrar a peça. Foi uma tentativa de tentar fechar com chave de ouro a peça, para colocar uma cerejinha em cima do bolo. Foi Entendi. Uma coisa que às vezes pode acontecer, e eu acredito que isso que tem acontecido com o Juliano nesse projeto, é que muitas vezes a gente, entre aspas, finaliza um projeto e sente que tá faltando alguma coisa, né? E a gente fica naquela busca, meu Deus, eu preciso colocar alguma coisa ali, e às vezes a gente acaba não tomando a decisão mais correta, né? Não tô dizendo aqui que você não deveria ter colocado a lua, tô dizendo na minha percepção, né? Mas se você tivesse, talvez, fechado esse projeto, deixado ele um pouquinho quieto ali e depois voltado nele, talvez você nem ia sentir a necessidade de ter colocado alguma outra coisa. Entendeu? Como eu senti aqui, não senti a necessidade de manter a lua. Eu achei que a animação ficou bem mais fechadinha, como eu falei, sem a lua. Beleza? Então essa parte já mata a parte de layout e ilustração do projeto que eu tinha comentado, tá? Agora vamos entrar na parte de motion design mesmo, né? Motion, movimento, tá? Primeiro falando sobre a entrada dos elementos. Eu achei muito legal o olho vir de cima fazendo esse espiral aqui. Eu achei muito legal essa construção. O que eu mudei, e se eu mudei é porque eu não achei tão interessante, né? Aqui. O fato do olho estar vindo de baixo, diretamente de baixo aqui. Eu não curti essa entrada, né? E ali falando da lua também, o fato dela estar saindo dali foi um dos motivos de eu ter tirado ela também, né? E aí eu falei assim, nossa, essa parada de mistério mesmo, essa vibe de mistério que tinha, vou fazer aqui como se o olho já tivesse ali e ele estivesse fechado, só esperando a pupila chegar ali para poder... Só esperando esses elementos misteriosos que estão orbitando ali em volta chegarem, e aí ele abre o olho para se preparar para a entrada dos elementos ali, né? Então, eu acho que traz uma... Como que eu posso dizer? Traz uma sofisticação para a animação bem interessante, o fato dela não estar simplesmente vindo de baixo, assim, uma animação de position que ela simplesmente sobe, né? Aqui você tem uma animação de path, né, do olho. Deixa eu até pegar aqui. Onde que é esse eye extern aqui, né? Viu como organização ajuda? Eu que não sou o dono do projeto, já sei onde estão as coisas, né? Então eu fiz essa animação aqui de path, né, do olho, que o Juliano desenhou aqui, né, que ele ilustrou, beleza? Então essa é uma das coisas. A outra coisa sobre movimento foi esse triângulo aqui de trás. Ele vinha sozinho aqui, né? Só ele, esses dois, e ele também tava como um outro elemento ali, né, junto. Não fazia parte, pra mim, deu essa impressão de que ele não fazia parte do mesmo triângulo, né? Então nessa parte de movimento,
eu acrescentei alguns triângulos para dar esse efeito também meio psicodélico, né, de mistério e tal, toda essa vibe. Acrescentei esses triângulos, mas depois ele vira só um triângulo só e encaixei ele em volta porque eu senti que ficaria visualmente mais agradável se o triângulo fosse uma coisa só e, mais uma vez, voltando na atenção pro olho que estava ali no meio. Aquela borda também chamava bastante atenção na sua ilustração, né, no seu motion. Então eu juntei ele ali fazendo uma animação que tá sincronizada com a abertura do olho, né? Quando o olho termina de abrir, é meio como se ele estivesse puxando esse triângulo externo para fora, né? Então essa parte de movimento dessas partes foi isso. Você quer falar alguma coisa, Ju? Só para poder complementar aqui, na verdade, frisar também, né? Ali é não só a animação sincronizada, né, como você falou, mas também unificar o contorno do triângulo junto ao triângulo principal para não ficar disperso, né? Deixar um design único ali, uma forma única para não dispersar, né, a atenção da pessoa, porque quando ele fica juntinho ali, né, parece não, né? Ele se torna um só ali no objeto, né? Isso dá a ideia de unificação, fica mais, de fato, fica mais agradável visualmente. E ali a gente tem transições entre dois tempos. No primeiro tempo, são vários triângulos, né, para dar aquela ideia mais de disperso, né? Faz todo aquele giro, um entrando após o outro, um fechando após o outro, né, que ali os keyframes, né, e o tempo das camadas eles estão espaçados, isso é legal, porque daí cada um tem o seu tempo de vida ali, e aí para não ficar disperso, ele fecha, né, em escala ali, e se une ao triângulo principal. Pessoal, seguinte, a gente fez uma pausa aqui por conta de um probleminha que a gente notou no projeto aqui em relação a esse grid, e a gente arrumou duas formas para resolver o problema, né? Uma forma é o set match que eu tinha colocado aí, e a outra forma é refazer aqui do jeito que o Juliano tinha feito, porque o set match aparentemente deu um bugzinho chato, tá? Mas a gente conseguiu resolver aqui, tá bom? Então, voltando aqui o que a gente estava falando sobre os movimentos, vamos entrar agora aqui na parte que eu considero a parte principal, que é essa movimentação dos olhos aqui, né? Juliano já confessou para mim que ele não assistiu o tutorial da Criativos sobre movimentação de olhos, que na verdade é o vídeo mais visto que a gente tem, né? No Instagram, esse vídeo tá quase batendo 11 mil visualizações. A galera gosta de animação de olhos, né? Então, a dica principal aqui, cara, os movimentos estavam certos, as pausas estavam certas, tá? Eu não quis acrescentar piscadinha, acho que não teve necessidade, mas a parada é a seguinte, na movimentação aqui da pupila, tá? A parada é sempre fazer movimentos... Cadê aqui aqui. Sempre fazer movimentos com curvas, tá? O seu movimento estava retilíneo, né? Aqui, se a gente der uma olhada aqui na movimentação dos olhos, a gente vai ver que, tirando essa parte aqui onde o olho vai para baixo, né? Tirando essa parte aqui que tem uma curvinha, o resto eram todos movimentos retos, né? E na natureza, nada se movimenta de forma reta. As coisas na natureza se movimentam em arcos, né? Então, aqui foi o que eu acrescentei aqui, ó. Todos os movimentos do olho são feitos em forma de curva, tirando a parte que o olho vai voltar aqui para cima, porque não tem necessidade, né? As movimentações laterais do olho são feitas em forma de arco, beleza? E aí eu acrescentei um movimento diferente também na bolinha preta ali do olho, que eu acho que é a pupila em si, né? Um movimento um pouco mais atrasadinho para dar esse overlapping, né? Essa sensação de que ela estava correndo atrás da outra parte, que eu acho que ficou bem interessante também, Juliano. O que você achou dessa modificação? Eu achei simplesmente show de bola, até para ficar aquela coisa de movimento secundário, né? Que um tá quando seguir o outro. Ou um adendo aqui que eu queria fazer também, na verdade, só para efeito de informação, né, para a galera, que você falou em relação aos movimentos da natureza, de fato. Talvez tenha sido até não vou dizer desleixo, mas talvez tenha sido até um ponto de desatenção minha não ter lembrado disso, mas é utilizar, né, do princípio dos arcos, né, que é um dos princípios da animação. É o princípio dos arcos, que os movimentos, né, na natureza, orgânicos em si, são feitos em arcos, seja movimento de braço, lançamento, uma pessoa rebatendo alguma coisa, ou caminhar de uma perna, círculo, o passarinho batendo as asas, né, que ele faz assim para baixo e volta para cima, tem
aquela curva, né, assim, no movimento. Então, diversas coisas na natureza que se aplicam. Exatamente, cara. Falou tudo, tudo, tudo. E na animação, cara, é basicamente isso. Foram essas as mudanças que eu propus aqui. Como eu falei, acho que não foram tantas mudanças assim de movimento, de motion em si. A parada mesmo foi a parte do design, né, da ilustração em si, que eu acho que dá um ar totalmente diferente para a animação. Uma coisa que eu nunca vou cansar de repetir para vocês é: a ilustração importa muito. O design no motion é 50% do motion design, né? Então, se você vai se dedica com a mesmo afinco nas duas partes, né? Eu acredito que o Juliano tenha se dedicado aqui. Como a gente sempre fala, se você se dedica mais tempo, você consegue chegar em resultados melhores. E foi o que aconteceu aqui. Eu parei para analisar com outros olhos e estiquei o tempo de produção da animação dele, né? Com certeza, se ele tivesse ficado mais tempo, ele teria chegado em algumas soluções parecidas também, beleza? Juliano, eu gostaria de te agradecer demais por ter participado do nosso primeiro 0800 Motion aqui. Acho que foi um papo muito legal, a gente falou sobre coisas muito importantes. E você sai aí com uma animação bem show de bola também, redesenhada aí pela gente. Espero que você tenha curtido também. Mas satisfação de ter sido chamado para participar aqui, estou muito feliz. Está sendo convidado para participar de, vamos dizer assim, né, podcast, um bate-papo aqui, para mim está sendo sensacional. Nem imaginava, sempre pensei em ser chamado assim para alguém, mas não imaginava que eu seria chamado. Para mim está sendo uma honra ter o projeto revisado, poder compartilhar também com outros colegas, né, de trabalho da área de motion, esse momento aqui, e que ele sirva, né, de incentivo para outras pessoas também com base no que a gente já conversou atrás, e até mesmo aqui na amostra do projeto. Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Agradeço mais uma vez aí o Juliano por ter participado. Se você quer participar, chama a gente no direct que a gente manda o formulário para vocês, ou aguarda que, se o seu perfil for selecionado, a gente vai mandar uma mensagem aí para vocês. Beleza? Juliano, quer dar suas despedidas aí? Galera, foi um prazer participar aqui. Espero que eu possa ter compartilhado o máximo de conhecimento possível com vocês em relação à minha história, ter compartilhado também, de certa forma, algo que possa agregar para vocês dentro do meu projeto, com base também nos feedbacks do início. E no mais, cara, só gratidão e satisfação de ter participado. Foi sensacional para mim. Um abraço para todo mundo. Falou. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Falou!